Olá pessoal, aqui é Marcos Simões e hoje a gente vai falar sobre estratégia de carreira. Quando a gente fala de estratégia de carreira, a gente está falando também de uma estratégia de vendas. Todo psicanalista também precisa ter esse olhar de ser um vendedor, de ser um empresário. Quando nós falamos de psicanálise, tem muita coisa que a gente precisa levar em consideração, como por exemplo uma pergunta: o que que nós vendemos? É sobre isso que nós vamos falar hoje e vamos falar também sobre três pontos importantes quando a gente fala sobre vender, certo? Vamos falar sobre isso? Roda a vinheta. Vamos começar de um ponto que é o seguinte: quando a gente fala de psicanálise, o que que a gente vende? Será que a gente vende a hora? Será que a gente vende o espaço? O nosso conhecimento? A nossa visão sobre aquilo que a pessoa está trazendo? A gente vende uma cura? O que será que a gente vende? Muito importante a gente ter essa percepção. Primeira coisa que eu vou quebrar aqui é que a gente não vende cura. Psicanálise não trabalha com cura. Psicanálise trabalha com percepção de si, com autoconhecimento. Não tem nada a ver com cura e isso a gente já tira aqui dessa percepção. E vamos começar então a adentrar outros pontos. Se a gente não vende horas, se a gente não vende serviço, se a gente não vende o produto, o que que a gente vende? Na verdade, a gente precisa ter duas visões. Como psicanalista, não haveria nada sendo vendido, porque é uma união de duas pessoas formando um par analítico em que uma traz as suas questões, as suas angústias e a outra está no papel de investigar tudo aquilo que pode estar acontecendo com aquela pessoa, a partir dos fatos que viveu, daquilo que enfrenta no seu dia a dia. Então essa seria a visão psicanalítica. Mas a gente está falando aqui de estratégia de carreira. Então a gente precisa ter uma visão mais de mercado, mais de empresário, mais de vendas. E para esse ponto, nós vamos considerar três elementos que podem ajudar muito você a formular a sua estratégia de venda. Três letras que vão ajudar você a compreender melhor como é que você pode divulgar o seu trabalho. A primeira letra é a letra C. C do quê? De características. As características do seu trabalho, daquilo que você vai trazer, daquilo que você vai compor dentro do set analítico, são características importantíssimas. As pessoas precisam pensar e perceber que características são essas. Como é o seu trabalho? Claro que a gente não está trazendo num nível aqui de comparação com outros processos de terapia, com outros processos psicológicos, nada disso. Mas as características da psicanálise. Quais são as características do trabalho que você faz? Quais são as características do seu trabalho quando alguém está no divã? Estas características, aquilo que é a psicanálise. O segundo ponto, e dessas três letras é um ponto extremamente importante, é o benefício, a letra B. Benefícios que a psicanálise pode trazer para uma pessoa quando ela se envolve com o tratamento psicanalítico. Quando nós falamos nesse sentido dos benefícios, nós vamos trazer para a pessoa qual é a abordagem que a gente faz, como a gente faz, e além disso, baseado aí nas características, como a pessoa pode se envolver nesse tratamento e a partir do momento que ela se envolve, o que ela pode ter de retorno, aquilo que é bom para ela, aquilo que pode resultar desse envolvimento com o trabalho psicanalítico. E a terceira letra é a letra V. V de vantagens. Quais vantagens uma pessoa vai ter quando ela vem para um tratamento psicanalítico? Percebe que são coisas diferentes? Primeiro nós vamos falar das características, depois nós vamos falar dos benefícios que tem com a psicanálise e em terceiro lugar nós vamos falar das vantagens. Quando a gente fala de vantagem também, não num sentido de comparação com outras abordagens, mas a vantagem que a pessoa tem, por exemplo, de falar que a psicanálise ela não é tão invasiva no sentido direto, mas que a pessoa tem uma liberdade para trazer o seu conteúdo. Então, nós vamos identificando as características, nós vamos identificando os benefícios, principalmente os benefícios que a pessoa pode ter, e vamos identificando aí as vantagens que ela tem quando ela vem para um tratamento psicanalítico. Mas afinal, o que que um psicanalista vende? Quando a gente fala de uma abordagem psicanalítica, a gente fala de um sentido de compreender que o psicanalista ele vende aquele espaço, ele vende aquele momento, não necessariamente o tempo, porque o tempo é muito relativo nesse caso.
Os lacanianos sabem muito bem que o corte lacaniano ele pode ter aí duração de 30 minutos, 20 minutos, 5 minutos, pode ser uma coisa muito rápida. Então não estamos falando do tempo no sentido de cronometrar, de minutos. Estamos falando de um espaço, do espaço que nós cedemos para que aquela pessoa possa trazer o seu conteúdo e nós vamos ajudá-la a se conhecer. É isso que nós vamos trazer com a psicanálise. Nós vendemos esse espaço, esse momento, essa possibilidade da pessoa se conhecer. Lógico que isso envolve também o nosso conhecimento, isso envolve também a nossa dinâmica, a nossa forma de lidar com aquilo que está surgindo. Isso é uma bagagem nossa. Então, o nosso conhecimento vale muito. E é esse conhecimento que nós também vamos trazer, mas não como venda, e sim como ferramenta, como algo que vai complementar tudo isso que nós fazemos dentro do setting. Então, quanto mais conhecimento nós temos, e isso no tripé psicanalítico é a parte teórica, quanto mais conhecimento nós temos, mais nós vamos tendo aí a possibilidade de trazer um método investigativo muito mais característico aí da psicanálise, com muito mais possibilidades. Então lembre-se sempre que quando você vai fazer a divulgação do seu trabalho, leve em consideração 3 letras. A letra C, das características daquilo que você faz, do seu trabalho em si. A letra B, dos benefícios, e os benefícios sim são importantíssimos e criam uma atração muito grande para o público. E a letra V, de vantagens. Quais vantagens uma pessoa tem quando ela vem para um tratamento psicanalítico? Fica essa dica para vocês. Mais um conteúdo aí sobre vendas, sobre estratégias de carreira. Se você gostou, curta aí esse vídeo, comenta aí também quais são suas dúvidas, aquilo que você gostaria que nós falássemos aqui. Nós vamos fazendo vídeos sobre isso também para poder ajudar. E é claro, compartilhe com mais pessoas. De repente, essa dúvida que nós estamos esclarecendo aqui pode ajudar outras pessoas também a ter uma percepção melhor do que é estar dentro do set analítico, vencer as suas resistências. E, claro, dá para viver de psicanálise, sim, sem dúvida. Mas tudo isso a gente sempre tem que estar aprimorando, tem que estar buscando algo mais. Fica essa reflexão de hoje. Nos vemos num próximo vídeo. Até mais!